Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite, amigos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje traremos o tema Duas Estradas e as Duas Portas. Nós vamos encontrar essa colocação no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O versículo 13 traz a seguinte colocação: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontram. Então, nesses dois versículos, meus irmãos, nós vamos encontrar aqui um convite. O primeiro, no versículo 13, entrai. Não é uma imposição, é um convite. Entrai pela porta estreita. Seguir o caminho apertado. A porta estreita e o caminho apertado, sendo reguladores e condutores para a nossa melhor. Porque vão nos levar à vida, à verdadeira vida. E Mateus, então, coloca aqui que poucos a encontram. A porta estreita, o caminho apertado. Mas muitos entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Mas hoje, meus irmãos, nós podemos aproveitar o estudo e tudo que tem chegado até nós, através da doutrina espírita, como forma de demover os nossos equívocos e demover de nós a ignorância, o não saber ou de não seguir por teimosia, por orgulho, por soberba, o verdadeiro caminho, o caminho que o Pai nos conduz. Então, nós vamos percebendo que, de acordo com as escolhas que nós fazemos, nós vamos tendo consequências. De acordo com o uso da nossa liberdade, naturalmente as consequências e as responsabilidades se apontarão. Vamos aprendendo paulatinamente que nós não somos obrigados a plantar, mas se semeamos, temos que colher. E de acordo com a semeadura, será a colheita. Então, esses ensinamentos que chegam até nós é exatamente para que aprendamos a semear a boa semente e colher momentos de alegria e de felicidade. Estando ao lado de Jesus, seguindo os nossos ensinamentos. Trazemos aqui no Livro dos Espíritos, na Lei Divina Natural, que é o livro 3, capítulo 1, a pergunta 630, quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito do bem e do mal. Será que nós temos uma noção mínima sobre se a prática, sobre as escolhas, estão direcionadas para o bem ou para o mal? Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Como que nós podemos distinguir o bem do mal? Os espíritos respondem: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, fica claro aqui para nós, meus irmãos, que fazer o bem está na jornada da luz, atravessar, transpor a porta estreita, seguir no caminho apertado, é seguir as leis
de Deus. É proceder conforme a lei do Criador. E tudo aquilo que é contrário à lei do Criador, nós nos afastamos dele, nós nos afastamos das suas leis e estamos seguindo o caminho do mal. Estamos infringindo a lei. E tudo isso traz consequências para nós. Por isso mesmo, nós vamos percebendo na nossa trajetória irmãos nossos que servem de exemplo para nos auxiliar a transpor as nossas dificuldades com um novo entendimento, depois se tornar uma compreensão e uma vivência. Em Romanos 12, 2, Paulo traz a seguinte colocação: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós precisamos melhorar o nosso entendimento em relação às escolhas que fazemos, a trajetória que nós estamos nela. Vamos lembrar que, como Saulo, esse nosso companheiro, acreditava que a trajetória dele era uma, que a sua conduta deveria ser daquela forma, perseguindo os cristãos, porque na lei de Moisés, assim ele seguia, então ele achava que assim poderia proceder, poderia atuar. Mas nós vamos percebendo o quanto de sofrimento esse nosso irmão vivenciou, essa experiência com Saulo. E a partir do momento em que ele, então, tem um encontro com Jesus, ele percebe quanto precisava mudar sua trajetória. O seu projeto de vida, o motivo pelo qual ele estava aqui, não era nessa direção. Então, nosso irmão, ao passar por essa situação, ele diz: Senhor, eis-me aqui, o que queres que faça? Demonstrando já a mudança desse nosso companheiro como exemplo também a ser seguido. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui no livro Pão Nosso, a lição 167, de título Entendimento, o que Emmanuel traz para nós para nos ajudar nessa trajetória, nesse estudo de hoje, o esclarecimento pela via do entendimento também. E ele diz: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Então, o que há aqui é uma incompreensão momentânea da maioria de nós em relação a essa transformação espiritual que ocorrerá naturalmente em nós, porque uma das leis do Criador é a lei do progresso. Então, todos nós iremos evoluir. Mas, por enquanto, o que ocorre na maioria de nós é que não existe uma compreensão a respeito do assunto. Falta em nós essa compreensão. E nem todos, então, vão demonstrar uma perfeita compreensão em relação a isso, e essas dificuldades vão se apresentando. Mas Emmanuel também traz para nós que, no fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Então, no nosso cerne, na nossa essência, nós sentimos a necessidade dessa modificação. Mas, por enquanto, a maioria ainda não aspira essa transformação espiritual, mas sim algo que é da mudança de classificação convencional. Que mudança seria essa? Que classificação convencional Emmanuel quer dizer para nós? Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e,
num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das possibilidades a que se ajustam, mergulhando na ordem inquietante. Então, a maioria de nós ainda buscando viver de aparência, onde mais importante tudo aquilo que é material, os cargos, os status, as convenções do mundo, que nos levam a viver, sim, uma ordem inquietante na nossa intimidade. É a busca pelo material, é a necessidade do material, de tudo que nos ilude. Ainda, mas nós vamos compreendendo que a renovação é indispensável e que não é de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz e novas concepções. Então, Emmanuel nos convida para entendermos de vez que essa renovação não é de cunho externo, que oscila, que é flutuante, não é o externo, é o interno, porque ele chama aqui que essa transformar-se ao cristão devotado pelos sinais não externos, mas pelos internos, ou seja, pelo novo entendimento, buscando trazer para a mente, para o coração, né, uma nova luz, novas concepções. Assim, como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará como fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicam o dia de ontem, já te prejudicaram o dia de ontem. Então, Emmanuel nos orienta aqui que nós devemos reconhecer que é necessário termos disciplina para que essa disciplina entre como fatores decisivos para a nossa mudança. E para que a gente não mais cristalize falsas noções, porque essas ilusões, essas falsas noções, aquilo que nos distrai, que nos impede de seguir para o caminho verdadeiro, prejudicou-nos ontem, mas pode não mais nos prejudicar hoje. Então, podemos mudar a nossa trajetória, podemos fazer escolhas mais assertivas. E ele fala que repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. O que está ocorrendo em torno de nós? Qual que é o nosso raciocínio agora? Como que nós estamos procedendo? Ele fala que para a gente reparar as estruturas dos nossos raciocínios de agora perante as circunstâncias que nos rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, Emmanuel está chamando a nossa atenção para o contato com o Evangelho, tem nos trazido quais esclarecimentos. Quão enriquecedor é a doutrina na nossa vida? Devemos analisar as lições que o Evangelho traz para nós, os ensinamentos de Jesus. E aí estaremos indo na direção de nos aproximarmos cada vez mais das leis do Criador, e não mais distanciar delas. Para que a gente, então, possa ter sempre a bondade do Senhor nos auxiliando, trazendo respostas esclarecedoras a respeito da verdadeira jornada, da verdadeira porta transporte. O nosso companheiro Caibar Schutter, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, traz para nós também a sua contribuição para enriquecer o nosso estudo da seguinte forma.
Duas são as estradas que se apresentam aos homens, a da evolução e a da degradação. Também são duas as portas que se abrem à pobre criatura humana, a porta da vida e a porta da morte. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita que conduz à vida. Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela estrada estreita que conduz à vida. Então, naturalmente, todos nós, ou todo aquele que já está se esforçando para transpor a porta estreita, o caminho estreito, está evoluindo, está na estrada da evolução. E ele diz mais: a estrada da evolução é apertada, poucos são os que acertam com ela, mas grande é o número dos que não querem acertar, pois ouviram dizer que ela é apertada. Então, muitas vezes, nós ouvimos as coisas, interpretamos da nossa maneira, da nossa conveniência, e queremos justificar ainda permanecer no caminho espaçoso, na porta larga. Mas tudo para entrar à porta estreita e caminho apertado, pede de nós renúncia. Vamos observando isso aqui. Ele continua. A estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma a deseja ardentemente para a aquisição de seus destinos felizes. Nós estamos destinados à felicidade. O Pai nos criou para aspirações maiores, para caminhos repletos de luz, de atuação da fraternidade, da caridade, da compreensão, da misericórdia. Essa estrada apertada, que a maioria de nós tenta se esquivar dela, é a estrada do progresso. Ela é do progresso por ser apertada. E ela vai exigir, meus irmãos, conhecimento, vai reclamar atenção, critério, devemos ser criteriosos nas nossas escolhas, cuidadosos nos nossos raciocínios. Porque para ser essa estrada de evolução, estrada do progresso, exige tudo isso de nós, para que não se decline para a direita ou para a esquerda, para que a gente não vá tutibiando nessa jornada, mas dando passo firme e seguro. Para subir pela estrada da evolução e entrar-se pela porta do progresso, é preciso prudência, fortaleza de alma, temperança, amorosidade, retidão, fé, esperança e caridade. Essa estrada do progresso, por isso, é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita, porque é a que dá entrada à vida eterna. A nossa jornada é o caminho certo. Por enquanto estamos ainda, em sua maioria, iludidos em relação aos bens materiais, às necessidades materiais, às convenções humanas, como se fosse o que há de mais importante, o que fosse realmente trazer felicidade para nós. Mas, graças à misericórdia do Pai, aos ensinamentos de Jesus, e tudo que a doutrina traz para nós, e esses irmãos que servem de exemplo também, é que nós vamos percebendo a necessidade de fazer essa separação. Então, a estrada do progresso, a evolução. E quando Caibar traz para nós sobre esse caminho, sobre a degradação, ele faz a seguinte colocação. A estrada da degradação é larga. Muitos são os que por ela passam e dela não querem sair, por ser espaçosa
e facultar-lhes uma série considerável de diversões. Quantos de nós não querem ter seriedade na sua jornada? Quantos de nós não querem se responsabilizar pelas escolhas que fazem? Quantos de nós querem e insistem nas diversões que o orbe oferece, que criamos aqui? Porque o planeta, o orbe, é uma escola. Estamos aqui para ensinar, para receber os ensinamentos. Estamos aqui para trilhar um caminho diferente das nossas ilusões. E para a maioria de nós, tem servido de prisão, tem servido de hospital. Mas nós podemos mudar essa nossa trajetória. Basta querer, basta lutar, basta direcionar-nos boa vontade para esse esforço que trará, sim, frutos saborosos que irão trazer alívio às nossas dores, ao nosso sofrimento, novo entendimento. Então, ele fala que nós ainda escolhemos essa estrada da degradação porque temos diversões, estamos esquecendo, mas precisamos voltar. A estrada da degradação proporciona no presente os gozos efêmeros do mundo e o homem material por ela caminha preso a essas delícias perecíveis. Então, no presente, proporciona para nós essa estrada gozos efêmeros. E nós, ainda como homens materiais, nós caminhamos presos a essas delícias perecíveis. A estrada da degradação é guarnecida de todos os atrativos, festejada com todas as músicas. Então, precisamos selecionar muito bem para sairmos desta estrada de degradação. Ele continua trazendo para nós Caidar. Nela, os 5 sentidos humanos se fascinam, embriagam-se pelas sensações exteriores, aniquilando o espírito que fala à consciência. Então, temporariamente, nós vamos buscando esse caminho. Entorpece, embriaga os nossos sentidos, aniquilando o espírito que fala a consciência. A estrada da degradação é a da soberba, da avareza, da luxúria, da ira, do ódio, da gula, da preguiça, da inveja, de que o mundo está cheio. Eis porque larga é a porta e esperançosa e espaçosa é a estrada que conduz à perdição, e muitos são os que nela ainda permanecem. Então, essa estrada é uma estrada da luxúria, dos sentimentos ruins, da preguiça, da inveja. Por isso ela parece boa, interessante, mas na verdade não é. Se pararmos um pouco e percebermos as consequências dessa escolha, nós vamos forçosamente mudar para o nosso bem, pelo nosso bem. No livro Luz Imperecível, quando traz para nós sobre a porta estreita e chama o caminho de redenção, nós vamos ver aqui, que são muitas as opções. A porta estreita é sempre aquela cujo acesso nos exige a redução dos interesses pessoais, sem o que não será possível transpor. Então, para transpor a porta estreita, meus amigos, nós precisamos reduzir os nossos interesses pessoais. Nós precisamos começar a olhar mais para as necessidades do nosso irmão, necessitado muito mais do que nós. Abrir na nossa agenda diária um tempo para a prática da caridade, para instruir ao outro que sabe menos, um momento de devoção, de carinho ao nosso semelhante. Então, essa porta, ela vai exigir, renúncia.
sobriedade em todos os aspectos, desapego e outras atitudes a trabalharem no campo educativo. Nem sempre temos optado por elas. Todos esses autores estão afirmando o quanto que nós ainda somos teimosos, ainda insistimos em seguir este caminho, que é feito de ilusão, de mentira, de materiais que ficarão aqui. Não levaremos nada do que é material. Então, pede de nós renúncia, desapego, e nós devemos nos educar. É a falta realmente de educação, de entendimento, de conhecimento direcionado e utilizado para o bem, é que faz com que nós ainda busquemos nos iludir. A renovação que a doutrina espírita propõe a todos reflete, sem dúvida, a indicação ora em exame a aguardar firme decisão. Então, à medida em que nós vamos tendo a possibilidade de buscar a doutrina, dela fazer parte da nossa vida, nós vamos criando novas perspectivas, não só do saber, mas novas reflexões, educando as nossas emoções. E vamos tendo que fazer um exame apurado da nossa conduta, das escolhas que estamos fazendo diariamente. E vamos ter que tomar uma firme decisão, a decisão da mudança. Buscar o caminho reto, a porta estreita, o caminho apertado. Não podemos esquecer de que Jesus é o caminho, que não obstante difícil e estreito, será sempre a escolha segura para quantos se dispõem a adotar. Sem reservas e de modo determinado, a luta incessante no rumo do grande futuro. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós chegaremos ao Pai através dele. Por isso devemos assimilar dentro do que for possível, meus irmãos. Agora, hoje, as suas lições. Porque nós devemos, sem reservas, adentrar então esse novo caminho. Porque um grande futuro nos espera. O futuro da redenção, do amor, da paz verdadeira. Tudo que requer trabalho e constância é para poucos. É incrível o número de acomodados físicos, mentais e espirituais. Por tal motivo, encontraremos pessoas em sérias dificuldades ou envolvidas em situações difíceis, simplesmente porque buscam as ilusões das facilidades. Buscando essas facilidades, nós vamos dificultando a nossa jornada. Então, nesse livro, Luz Imperecível, que é um trabalho do Grupo Espírita Emmanuel, essas colocações são muito interessantes para as nossas reflexões também. Que é difícil mesmo transpor, mas onde está a nossa vontade? De acordo com a vontade, para onde nós a direcionamos e onde vamos estar. Então é colocado aqui que nós vamos encontrar pessoas em sérias dificuldades ou envolvidas em situações difíceis, simplesmente porque buscam as ilusões das facilidades. Muitos de nós ainda estão no sofrimento, na dor, na incompreensão, por pura rebeldia, por revolta, porque considera Deus responsável pelo próprio sofrimento. Não, meus irmãos. Nós temos livre arbítrio, nós escolhemos seguir, nós criamos, mas nós podemos desconstruir tudo aquilo que tem nos feito mal, com o firme propósito da mudança. Então, nada de supor que ultrapassada a porta,
se pode progredir à vontade, do jeito que eu quiser. Existem leis a serem seguidas. O processo seletivo continua, porquanto apertado é o caminho. Não basta entrar. Indispensável a perseverança na realização do programa autoeducativo que não pode ser interrompido para o bem da criatura em busca da redenção. Então, adentrar esse caminho, transpor essa porta, tem que continuar mantendo firme a vontade da mudança, porque ele é um processo seletivo, de forma continuada, é apertado sim, não basta apenas entrar. Vai ser indispensável a perseverança na realização desse programa autoeducativo. Não dá para interromper. Para buscar a redenção, nós temos que persistir. Então, portando humildade, imbuídos do propósito da exemplificação do Evangelho, estaremos identificando pelas linhas da autorrenovação a direção correta. Então, nós precisamos cultivar em nós virtudes, sair do círculo vicioso e construir agora um círculo virtuoso. Abandonar nesse círculo vicioso as paixões, as nossas fraquezas, as nossas ilusões, porque não teremos então decepções, buscando o caminho reto. Seguir os exemplos que nós encontramos no Evangelho. Porque seguindo esse caminho do círculo virtuoso sendo construído a tempo e a hora, e todos nós temos essa oportunidade, e o momento é agora, nós estaremos então nos identificando pelas linhas da autorrenovação e vamos ter a certeza que estamos na direção correta. Meus irmãos, vamos pensar. Nós estamos aqui para usufruir de boa forma os recursos que se apresentam no planeta para nós, não é para destruir. Nós estamos aqui para fazer bom uso, criar laços afetivos, amorosos com os nossos companheiros de jornada e não criar desafetos. Nós estamos aqui para viver a verdadeira propriedade que nos é legado, que nos é guardado para usufruir. Qual seria essa verdadeira propriedade? O Evangelho traz para nós no capítulo 26, no item 9, falando da verdadeira propriedade a qual nós temos o direito de usufruir e de com ela ficar, para transpor a porta, para seguir o caminho estreito. O Evangelho traz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então, tudo o que é da ordem material, precisamos desapegar. Entender que nós não estamos perdendo nada. Estamos aqui para apenas fazer bom uso, como usufruto para o nosso crescimento espiritual, e não prisão, e não apego. Porque, como traz o Evangelho, nós vamos apenas levar como propriedade não o que no mundo tem, mas aquilo que nós construímos da ordem, da fraternidade,
do amor ao próximo, da fé, da esperança. Por isso o Evangelho traz para nós que o homem só possui a verdadeira propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então, quando nós retornamos ao plano espiritual, o que nós levamos daqui? Nada do uso do corpo, nada daquilo que vem das paixões, nada do que é prazer mundano. Tudo que nós levamos, tudo que é da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais. Quem traz para nós essa mensagem é Pascal. Assim se identifica esse escrito, Genebra, 1860. Então, meus irmãos, creio que nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso. Entender que podemos abandonar tudo aquilo que nos imobiliza. Precisamos pensar o que me move para o caminho do bem e o que me paralisa, me atrapalha nessa direção do caminho do bem. Então vamos fazer um apanhado, se vocês nos permitem, como se a gente estivesse fazendo um resumo com palavras de tudo aquilo que nos foi trazido de forma tão maravilhosa por esses nossos irmãos, que também, como nós, em determinado momento, abandonou a porta larga, o caminho espaçoso, e está seguindo agora, transpôs a porta estreita, o caminho apertado. Então, a porta larga, ou o caminho espaçoso, né? O que nós vamos encontrar ali? Os nossos 5 sentidos embriagados pelas sensações exteriores. Essa jornada é uma jornada que nós vamos trilhar na soberba, na avareza, na luxúria, continuando no caminho da ira, inveja, ambição, até ódio. Neste caminho, nessa porta larga, caminho espaçoso, nós vamos estar presos ao apego aos bens materiais, aos gozos efêmeros, às diversões de toda a ordem de baixo teor. O caminho oferece isso. O outro caminho, que é o verdadeiro, que é apertado, que é a porta estreita, vai nos conduzir, vai nos ofertar o quê? Transformação pela renovação do nosso entendimento. Transformação espiritual, elevação moral. Vai nos trazer a consciência de que a disciplina ela é um fator decisivo na nossa mudança. É a estrada da evolução, do progresso. Por isso mesmo, vai exigir de nós conhecimento, vai reclamar atenção, critério nas nossas escolhas, redução de interesses pessoais ou não tendo interesses pessoais, mas buscá-los para o bem. Retidão, fé, esperança e caridade. Então, meus irmãos, nós achamos que seria interessante trazer mais essa reflexão que se encontra na mensagem do livro Instrumentos do Tempo, a lição 40, mais uma colocação de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a mensagem gratidão e rogativa, que diz o seguinte: reflitamos, Senhor, agradecemos a luz e agradecemos a sombra. Sempre que a sombra nos impulsione a fazer mais luz,
e agradecemos o clima de harmonia que nos tranquiliza a estrada que nos cabe percorrer. Tanto quanto a tempestade de incompreensão, toda vez que a incompreensão nos auxilie a descobrir a necessidade da concórdia, reunindo-nos os esforços uns dos outros para o levantamento da felicidade comum. Diante da luta, induze-nos a reconhecer que unicamente a luta nos oferece os ingredientes precisos para a vitória da paz em nós mesmos e perante o fracasso, qualquer que seja, faz-nos recordar que somente aprendendo e reaprendendo é que fixamos a lição. Então, Emmanuel traz aqui como um pedido ao Senhor para que os momentos de sombra que ainda habitam em nós busquemos a luz. Que essa sombra nos impulsione para mais luz, para agradecermos esse movimento da lei do progresso que a todos atinge. Para criarmos, então, um clima de harmonia nessa estrada que temos que percorrer. E se houver tempestades na nossa vida devido às nossas plantações, se a colheita vier em forma de tempestade, de incompreensão, que toda vez que essa incompreensão possa nos auxiliar a descobrir, então, a verdadeira necessidade de buscar a concórdia, criar em nós, reunir em nós esforços para o bem comum uns pelos outros, para que haja uma felicidade comum. Diante da nossa luta diária, ele também traz para nós aqui que nós devemos reconhecer que unicamente a luta nos oferece os ingredientes precisos para a nossa vitória e a paz em nós mesmos perante o fracasso, qualquer que seja. Se eu escorreguei mais uma vez, vou me levantar, porque a ajuda não nos falta. Quando achamos que estamos nos levantando sozinhos, não. Do nosso lado direito e esquerdo, tem aqueles companheiros que nos ajudam, nos dão força para subir, para levantar. Então, qualquer situação que a gente considere como fracasso, que a gente veja isso como forma de ser um aprendizado, um crescimento, porque estamos fixando as lições de amor e luz, assimilando, fixando os ensinamentos de Jesus. Estamos na trajetória de adentrar o conhecimento e a prática nas lições de Jesus, mas também entender as leis do Criador, porque aí estaremos nos aproximando dele e praticando o bem. E aproximar e vivenciar as leis do Criador é afastar do mal, é estar longe disso. Então, uma sequência dessa mensagem, Emmanuel continua para nós de forma primorosa. Senhor, não nos entregues ao suposto bem que se converta em mal, nem nos permitas menosprezar o suposto mal que nos conduza ao bem. E sejam quais forem as provas a que formos chamados. Então, ele faz aqui uma rogativa para que não nos entregues ao suposto bem que se converta em mal. As nossas ilusões, os nossos enganos, muitas vezes a gente achando que tem direito, que tem que fazer assim, um bem para nós, mas que está no caminho do mal. E que nós, então, não nos permitamos, menosprezar esse suposto mal
mas que na verdade irá nos conduzir para o bem. As lições serem fixadas, o aprendizado. Ajuda-nos a reconhecer que a tua sabedoria misericordiosa reina sobre nós e que, acima das nossas tribulações e obstáculos, dificuldades e lágrimas, estamos todos em teu coração, incessantemente sustentados em teu amor para sempre. Ajuda-nos a reconhecer que a tua sabedoria misericordiosa reina sobre nós e que acima das nossas tribulações e obstáculos, dificuldades e lágrimas, estamos todos em teu coração, incessantemente sustentados em teu amor para sempre. Então, meus irmãos, aqui finalizamos esse encontro, agradecendo a Jesus a oportunidade de trazer reflexões para todos nós, num momento tão precioso para o nosso crescimento, que saibamos ser gratos, que saibamos agradecer e, como diz a mensagem, gratidão rogativa. Buscarmos agora as nossas rogativas, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade superior, os nossos verdadeiros amigos, que cuidam de nós, que nessa jornada evolutiva querem o nosso verdadeiro bem e nos ajudam incessantemente a seguir, a buscar, a insistir no caminho do bem. E como diz o final dessa rogativa, mesmo havendo lágrimas, obstáculos, desafios, que às vezes acreditamos que não serão superados, se serão, nós estaremos incessantemente sustentados no coração de Jesus, pelo teu amor eterno, sempre verificadamente. Então, meus irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E assim seja.